Tudo bom, gente? Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre percepção, né? Do que se trata. O que é exatamente. Não é a percepção a respeito de como você enxerga uma coisa ou como você enxerga outra, mas é o ato fisiológico de se perceber informação em si, tá? Todo mundo recebe informação e interpreta de uma forma diferente. A interpretação de cada um não influencia na forma de perceber, né? A não ser que a sua fisiologia seja, no caso, diferente da dos outros, de alguma forma, você pode ter daltonismo, você pode ter algum problema auditivo, você pode, seja lá como for, qualquer alteração que você tenha nos sentidos, você vai perceber informação como todo mundo percebe, né? E essa percepção, ela de certo modo depende de vários fatores. Primeiro, a percepção vai se basear nos 5 sentidos que a gente tem, que se desenvolveram de formas muito específicas, né? Quando a gente fala do desenvolvimento das espécies, lá no início, a gente vai falar que cada uma dessas espécies, cada um desses veio de uma criatura que nasceu primeiro, né? Que antes de se adaptar a qualquer meio, essa espécie ou essa criatura não tão adaptada a meio nenhum, nasceu ali, que foi a primeira forma de vida. A gente descreve como se ela fosse uma bactéria maior, um organismo feito de proteínas e que é grande, por não estar adaptado, nem ter forma nenhuma, a gente chama eles de coacervados. São as primeiras formas de vida, e se você for estudar Darwin, você vai ver que você vai ler sobre eles. Bem, a percepção, bem como o desenvolvimento, né, da vida em si, ela passa por vários estágios, e em cada um dos estágios se desenvolve um tipo de percepção baseado nas necessidades do ser no ambiente em que ele está, né? Quando a vida começou na água, a gente percebe que cada sentido aparece num momento específico da evolução. Ou seja, se você tem esse primeiro ser, seja lá como ele for, vamos imaginar um coacervado mesmo, imerso na água, que é como a vida se originou, né, dentro da água, ele vai precisar perceber o meio em volta dele, até porque ele precisa se alimentar, ele precisa absorver energia do ambiente, ele precisa de condições de calor específicas, ele precisa de tomar cuidado com alguns tipos de superfícies, né, que podem estragar a estrutura dele, a estrutura fisiológica dele e assim por diante. Então, os sentidos eles têm um momento evolutivo em que cada sentido apareceu. Por exemplo, o olfato ele só consegue surgir no momento em que os seres saem da água, ou no momento em que os seres eles começam a colocar os órgãos perceptivos deles para fora da água para perceber alguma coisa que está no ar e não na água. Se estiver dentro da água, a gente chama de paladar, entendeu? Então o olfato teria sido um dos últimos sentidos a aparecer. O primeiro tem que ser o tato, porque é o sentido mais básico que a gente tem, é a forma mais primordial, assim, onde você tem contato com uma outra superfície e sente as nuances, né, as características, se é porosa, se não é, se ela é densa, se ela é dura, se ela é mole. E essas criaturas, né, foram desenvolvendo essa percepção
baseado nas características do meio e do que eles precisavam. O primeiro sentido seria o tato, a gente já viu que o primeiro sentido seria o tato e o último seria o olfato. Provavelmente, né, o segundo sentido seria um sentido associado ao gosto das coisas, né, um sentido associado à alimentação. Porque para você perceber o que você está comendo, o que está se aproximando de você, ou sei lá, né? Se você está no meio da água e você percebe que tem uma coisa dentro da água que não é água e que essa coisa te faz mal de alguma forma, mas você não consegue perceber ela através do tato, você precisa de um segundo sentido para tal e o paladar é o mais ideal. Então, mesmo que eles não tenham se desenvolvido um após o outro nessa ordem, né, que é uma ordem teórica, a gente sabe que ele seria o segundo mais necessário, né, o paladar. O terceiro sentido que a gente enxerga como um sentido primordial seria o sentido da visão. Mas eu não falo uma visão onde você enxerga outros seres, mas onde você percebe a existência de mais luz, menos luz, sabe? Seja para se aproximar da luz, seja para fugir da luz, por causa de radiação ou qualquer coisa do gênero. Então, assim, primeiro tato, segundo paladar, terceiro visão, né? Saindo para fora da água, o desenvolvimento do olfato e da audição, seja lá em qual for a ordem, né? Mas a audição também poderia ter sido desenvolvida dentro da água, porque debaixo da água a gente consegue perceber a existência de som, né? O som só se manifesta, ele é um pouco mais... as ondas... Desculpa, gente. As ondas mecânicas, elas se movimentam mais rapidamente debaixo da água. O som é feito de ondas mecânicas, né? São movimentos que movimentam o ar ou movimentam a água e numa certa vibração, gerando uma nota específica que você vai escutar, um ruído, alguma coisa assim. E pode ser percebido também debaixo da água, apesar de ser diferente. Tem inclusive várias espécies marinhas que se comunicam usando o som debaixo da água, né? Por que a gente está falando sobre sentidos, né? Os sentidos nasceram baseado nas nossas necessidades e baseados no quanto a gente precisava não só enxergar o mundo para se alimentar ou para saber para que lado ir, mas também para sobreviver, né? Saber para conseguir se alimentar, para conseguir talvez se aglomerar com outras partes de nós mesmos, ou seja, outros animais ou outras criaturas parecidas para talvez facilitar um senso de comunidade, né? E facilitar a sobrevivência, ou se não até mesmo para criaturas que foram se desenvolvendo de forma mais carnívora, né? Tipo, eu preciso saber onde está uma criatura menor para eu poder ir lá e comer ela, né? Para me alimentar. A respeito da percepção, né? Esses sentidos que a gente desenvolveu, eles todos estão associados ao meio em que a gente está hoje, e a gente ainda usa, porque a gente percebe a luz, percebe o som, e etc. Mas se a gente tivesse uma necessidade por absorver raio-x, por exemplo, ou se não, luzes acima abaixo ou acima do espectro luminoso, raio-x, infravermelho, ultravioleta, são todos espectros, são todas faixas
de luz que a gente não percebe porque dentro do espectro luminoso elas são frequências que a nossa visão não consegue perceber. Porque no caso, assim, a gente não precisa disso, a gente está completamente adaptado para a faixa luminosa que a gente precisa para ter contato com objetos externos, para se alimentar, para ver coisas e assim por diante. Mas se, por exemplo, a gente tivesse a ocorrência, ou se fosse mais fácil, perceber o universo usando outra faixa luminosa, completamente diferente, a gente ia desenvolver a percepção para outro lado, completamente diferente. Tem animais que têm percepções assim muito diferentes, inclusive para enxergar através do calor, através do infravermelho mesmo, e assim por diante. Tem outros que desenvolvem a visão através do som, e assim vai. Cada um com uma necessidade e dentro do ambiente que está, né, se adapta completamente. Ou seja, os sentidos eles são completamente plásticos, eles não existem como uma coisa fixa, né? Se a gente entrasse em contato com criaturas hipoteticamente de outros planetas, em que você tem um ambiente diferente, com uma situação física, química diferentes, a gente com certeza ia conflitar na percepção dos sentidos, justamente porque são percepções muito diferentes, cada uma adaptada ao seu meio, tá? A respeito de percepção em si, né? Tirando os sentidos, será que existe uma percepção, né? Eu me questionei isso muito tempo atrás e hoje em dia a gente ensina no Lotus, né, que a percepção não depende dos sentidos, tá? Existem outras formas de perceber e é sobre isso que é esse vídeo, tá? A gente vai falar sobre sobre a percepção, mas não ligada aos sentidos, e a gente vai entender como é que a gente desliga a percepção dos sentidos. Existem dois verbos dentro do nosso vocabulário que eles têm, inclusive, duas formas de se dizer esses verbos. O verbo ver e o verbo ouvir, né? Quando você está conversando com alguém e você está ouvindo essa pessoa, você não precisa necessariamente estar escutando essa pessoa. Quando ela fala com você e você a está ouvindo, você pode estar ouvindo e prestando atenção em outra coisa, né? Ou seja, você a ouve, mas você não a escuta, né? A audição funciona perfeitamente, transmite todos os sinais percebidos para o seu cérebro. Mas por que você não absorve a informação, né? A informação devia chegar no seu cérebro e ser memorizada da mesma maneira, mas por que não é, né? E no caso de você, às vezes a gente está completamente distraído e a gente está olhando para um ponto fixamente. Você está num metrô da vida, você está num trem, num ônibus, você fica olhando para uma coisa assim, tipo, pensando lá dentro da sua cabeça, vendo outras imagens e tal, enquanto isso você está olhando para alguma coisa, mas você não está vendo absolutamente nada, tá? Se você está distraído, se você não está dando atenção para aquilo que você está vendo, então você não enxerga aquilo que você está vendo, tá? Essa é a diferença do verbo da visão. O verbo ver está associado a você, ao seu sentido funcionar, absorver informação, conduzi-la até o seu cérebro, ok. Mas não necessariamente a memorizá-la, absorver essa informação de fato e saber para que você estava olhando, né? Agora, enxergar já está completamente associado a você ver a informação, ver o que está acontecendo ali, absorver aquilo tudo, trazer e memorizar, né? Reter a informação. Todas as vezes, por que um sentido, quer dizer, por que esses sentidos, não só esses sentidos, né? A gente não tem o verbo para
a gente não tem dois verbos para o olfato, a gente não tem dois verbos para o paladar, né? E a gente não tem dois verbos para o tato, né? Porque assim, você pode estar de pé há não sei quanto tempo, mas você também não dá atenção, não dando atenção para os seus pés, você não vai sentir o quanto eles estão doendo. Mas se você lembrar e pensar, poxa, eu tô de pé há não sei quanto tempo, puxa, eu tô sentindo meu pé doer, sabe? Você acaba sentindo seu pé incomodando ali, você fala, opa, tem alguma coisa, né? Existe uma informação que eu não tô o tempo inteiro em contato com ela. Não só, você consegue sentir incômodo no seu intestino, no seu organismo, dentro do seu corpo, a vontade de fazer xixi. Às vezes você esquece, né, que está com vontade de fazer xixi e só lembra quando dá atenção para aquilo. Todo o corpo da gente funciona à base disso, tá? Não são só os sentidos, mas como a gente só percebe o mundo através dos sentidos, a gente vai usar os sentidos para entender melhor como é que isso funciona. Quando você... o fator que muda quando você está vendo, ou enxergando, ouvindo ou escutando, o fator que realmente faz diferença nesses casos é a presença ou ausência de atenção. Quando você não está dando atenção para essas coisas, você simplesmente não percebe essas coisas, mesmo que elas estejam acontecendo. E como entender como é que essa atenção influencia, né? Eu venho estudando isso há muitos anos mesmo, já tem uns 10 anos, lendo livros, pegando dicas em um lugar ou em outro lugar, mas na verdade a maior parte desse assunto eu precisei seguir umas pequenas dicas em algumas direções e a maior parte desse assunto eu tive que intuir inteira, porque é muito complexo, ninguém sabe, não está descrito em lugar nenhum e no caso é extremamente importante para a gente entender o que é percepção de fato, né? Que é a base de todo estudo que a gente vai fazer na Lotus. Percepção é a base de tudo, cara, você vai entender. Vamos lá. Quando você dá atenção então a alguma coisa, necessariamente você recebe informação de volta. Como é que essa informação chega em você, né? A informação, ela usa os sentidos e ela faz, né, que ajudam a transportar essa informação em linguagens diferentes, pois cada sentido se comunica numa linguagem diferente. Um deles vai perceber, sei lá, a luz, o outro vai perceber o som e assim por diante. Cada um tem uma linguagem e textura, né? Cada um percebe as coisas da sua maneira. Essas linguagens diferentes estão somente traduzindo a informação que é percebida à sua volta. Ou seja, se você absorve informação de um ambiente, do seu externo, e você, por exemplo, digamos que eu entregue na sua mão um objeto frio, poroso, e eu vendo seus olhos, né? Ele não faz barulho nenhum, mas você está com os olhos vendados. Você pegando o objeto na mão, você pode imaginar que é uma pedra, pode ser um ovo, pode ser uma porção de coisas, né? Você abrindo os olhos, você pode ver que é uma coisa completamente diferente do que você imaginou, né? Um sentido complementa o outro, e quando a gente junta todas aquelas informações que cada um dos sentidos percebeu acerca de um objeto, a gente consegue perceber o objeto de forma diferente, né? Como é que a gente organiza e como é que a gente entende o que é objeto de verdade? Na verdade, quando você absorve aquela informação sobre o objeto, você está absorvendo pequenas frações de informação sobre aquele objeto. Você, na verdade, não está necessariamente entendendo o que é o objeto de fato, né? E aí a gente vai voltar nesse assunto um pouco mais tarde, quando a gente for falar de absorção da informação sem usar os sentidos, tá? Que existe, tem como e é muito legal, tá? Bem legal.
A respeito de você dar atenção e absorver uma informação, tentem aí em casa, com qualquer pessoa, ou se não com uma série, um vídeo, qualquer coisa do tipo, um livro que você estiver lendo. A gente acostumou a dar uma dada taxa de atenção para as coisas que a gente está vendo. Não necessariamente uma quantidade boa de atenção. Às vezes a gente dá o mínimo que a gente precisa para absorver aquela informação, já vira a cara, vai ver outra coisa. Ainda mais porque hoje em dia, com as mídias sociais, a gente está o tempo todo trocando o foco de atenção, então a gente acaba desenvolvendo uma hiperatividade natural aí de todo mundo que está no meio dessas mídias, né? Sempre tem mais luz para cá piscando, sempre tem mais som para lá chamando atenção, então a gente acaba desfocando muito rápido. Mas assim, tentem dar atenção para seja lá o que for. Pode ser para um objeto, pode ser para uma planta, pode ser para uma pessoa. Mas deem completa atenção. Se concentrem, façam esse experimento. Tentem dar o máximo de atenção possível para essa pessoa, para esse objeto. E se você tiver paciência, em pouquíssimo tempo, assim, eu falo pouco porque realmente é pouco, mas não parece pouco para quem vai fazer, né? 2 minutos, 3 minutos, até no máximo 5 minutos, você vai absorver você vai perceber um aumento gigante na quantidade de informação que você está absorvendo, tá? Isso acontece sempre, ok? Porque a quantidade de energia que você dá acaba gerando um fenômeno que a gente vai estudar depois, que aumenta a taxa de transmissão de informação. E você recebe muito mais informação. Não só recebe, mas também envia informação para esse ambiente onde você está e para esses outros seres que estão percebendo a informação junto com você, né? No caso de seres vivos, plantas ou pessoas, animais. Agora, assim, o que é que acaba gerando essa percepção, né? Como é que funciona? A gente chama de atenção, né? Porque você dá atenção para uma coisa e tira a atenção dessa coisa. Você dá uma quantidade de energia, né? E recebe uma outra energia. Mas o que é essa atenção que a gente está dando ou não está dando? Imagina que tem uma pessoa dormindo e outra pessoa fingindo que está dormindo, né? 90% das pessoas sabe dizer quando alguém está fingindo que está dormindo e quando alguém está dormindo. Mesmo que a pessoa esteja imitando o tipo de respiração que se tem quando está dormindo. Mesmo que a pessoa seja incrível atriz, muito bom ator, a pessoa está fingindo muito bem, a gente consegue saber. Por quê? Porque a gente consegue perceber quando a pessoa está dando atenção para o corpo dela, só na fisionomia. A gente percebe que ela está dando atenção para a própria fisionomia, ela está presente, né? Ela está consciente, logo ela está acordada, né? E essa consciência, ela depende dessa quantidade de atenção. Atenção e consciência seriam a mesma coisa? Provavelmente sim. A consciência e a atenção são feitas da mesma energia. A gente chama de consciência uma outra coisa, mas a gente vai acabar associando as duas, porque só depende também da quantidade em que elas estão, de como elas estão concentradas em cada parte do corpo da gente, para a gente chamar uma de uma coisa e outra da outra, né? Mas toda vez que eu falar atenção, que eu falar consciência, eu estou falando da mesma coisa, que é essa energia que a gente dá para alguma coisa, para absorver informação ali a respeito do ambiente, tá bom? É possível absorver informação sem estar ligado a algum sentido? Sim, tá? Os sentidos, eles são portas e caminhos que o nosso corpo usa para ajudar a perceber a informação nessas linguagens específicas
às quais a gente se acostumou e se conectou. Porém, essas linguagens dos sentidos, elas não necessariamente precisam estar conectadas com a informação que você está absorvendo, tá? Se você se desliga dos seus sentidos, você consegue usar a sua atenção para absorver informação de um objeto externo sem usá-los, sem usar esses sentidos. E você ainda consegue ter uma noção mais profunda sobre o que é aquele objeto, tá? Façam aquele experimento que eu falei, e se vocês tentarem até com objetos ou coisas do tipo e tentarem desligar seus sentidos para tal, vocês vão ver que facilita bastante. Mas para começar, usem a visão, que é o nosso sentido que mais usa atenção. Foquem bastante, deem bastante atenção para aquele objeto e vocês vão ver que vocês vão absorver bastante energia, tá bom? É isso que a gente chama de sexto sentido, tá? As pessoas chamam de sexto sentido essa capacidade de você absorver uma informação sem estar dependendo dos sentidos, tá? Só estar dependendo da consciência, que é, no caso, o seu grande órgão da percepção. Órgão, né, da percepção, porque, no caso, a consciência ela é invisível e ela é praticamente intangível pra gente, né? Mas vocês vão perceber que a consciência é muito interessante. Ela é ela é inclusive física, ela é feita de um tipo de partícula específico, a gente vai falar sobre isso mais tarde, no vídeo de consciência mesmo, ou se não na série de vídeos, né, sobre consciência, porque não dá para falar de consciência em um vídeo só, tá bom? Após você conseguir aprender a absorver informação sem usar os seus sentidos, você começa a entrar em contato com o mundo de forma diferente. Porque, no caso, a consciência, né, a atenção, tudo isso, o que é, né? Se você parar para pensar, quando eu pergunto para você de quem que é esse braço, né? Aí a pessoa fala, é meu, né? Meu braço. De quem que é esse outro braço? É meu também. E esse corpo? É meu também, né? Tipo, e e essa perna? Ah, também é minha. E esses olhos? São meus, né? Se todos os seus órgãos são seus, se o corpo é seu, né? Cadê você, né? Onde você está, de fato? Você entende muito bem que esse corpo é seu, mas na hora que eu pergunto onde você está de fato, o que você entende disso? Eu tenho certeza que internamente você sabe do que eu estou falando e você consegue sentir mais ou menos onde você está. E essa é a parte mais interessante, né? A energia da consciência, a nossa consciência, ela consegue ficar consciente de si mesma. Então é possível que você perceba a sua própria presença e você sabe aonde você está dentro do seu corpo, né? Se eu falar assim, em que parte você está mais concentrado aí dentro do seu corpo? Você não vai dizer na sua mão, porque você não fica assim pro mundo, né? Você não fica com sei lá, outra parte do seu corpo à mostra para você tentar ter contato com o mundo. Na verdade, todo mundo sabe que fica num ponto um pouco atrás dos olhos, né? Que é justamente o ponto de onde a gente se imagina, onde a gente se vê, apesar de a gente estar no corpo todo, né? E aí a gente acaba percebendo o corpo como sendo uma parte de tudo isso. E o que é esse lugar? Esse lugar é onde estão duas glândulas importantes, né? A hipófise e a epífise. Cada uma das glândulas está associada a um chakra, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas é onde estão essas glândulas, e essas glândulas elas acabam por facilitar o armazenamento de alguns tipos de energia. A energia da consciência, né? A nossa consciência está armazenada, ou como se diz, presente numa dessas glândulas,
mais concentrada, né? E usa a outra glândula para perceber, né? E ela está mais concentrada nessa glândula, se espalha por todo o cérebro e por todo o sistema nervoso, que desce pela coluna e espalha pelo corpo todo, tá bom? Bem, a partir daí, como a gente consegue perceber, quando alguém te pergunta assim, tá, ok, seu corpo, sua mão, seu braço, quem é você, né? Onde você está? Você começa pensando nessa pergunta, você começa a encontrar a seguinte resposta, né? Eu sou a minha consciência, eu tô em um lugar por aqui, né? Mais concentrado. Eu estou usando esses sentidos todos que estão logo bem em volta, né? Bem em volta do meu centro de controle, né? E essa parte dessa consciência, ao que ela está associada? Primeiro, transporte de informação, né? E percepção do mundo, absorção dessa informação que a gente pega através dos sentidos ou não, e armazenamento dessa informação em outro lugar que a gente vai estudar depois. Ela ajuda a transportar a informação para outro lugar onde ela é armazenada, tá? A gente vai falar isso mais tarde também, mas eu quero que vocês entendam agora o quanto que a gente é a nossa consciência, tá? A consciência é completamente plástica, ela não vai variar em frequência, ou seja, o que é variação de frequência? Toda a energia, por exemplo, as notas musicais, elas são feitas de sons que são energias, né? Em frequências diferentes. Quando você toca um som numa velocidade específica, que no caso seria um pulso por segundo, a gente chama de hertz, né? Hertz a gente quantifica em pulso por segundo, ou seja, onda que se espalha ou se propaga por segundo, tá? Cada nota musical possui uma frequência. Até as nossas cordas vocais produzem os sons assim também. Ela se mexe numa determinada frequência que produz um ruído, um som que pode estar afinado, desafinado, seja lá como ele estiver saindo, depende da velocidade que ela está girando, tá bom? Bem, a partir daí, a gente entende que existe frequência, a questão da frequência, que pode variar dependendo da velocidade em que as ondas estão se propagando numa energia. E essa energia, a energia da consciência, ela não utiliza o sistema de ondas, tá? Vocês vão entender isso depois, mas o básico sobre ela é que ela não varia em frequência. Então, se ela fosse um som, ela não poderia produzir notas diferentes, ela teria uma nota só. Entendem? Como uma luz branca. Ela somente teria uma cor, tá? Que é como a gente percebe ela. A gente vai falar sobre isso depois. Talvez eu faça uma segunda aula sobre consciência, que eu acho interessante fazer. Mas foquem nesses exercícios e em tentar entender o que é essa consciência, o que é você aí dentro de você, tá? Que a gente vai acabar estudando isso em muitas outras matérias. Se você quiser manipular a energia, entrar em contato com a energia, entrar em contato com qualquer outra coisa que não esteja em contato com os seus sentidos, você vai ter que sair para fora dessa caixinha e parar de usar esses sentidos, parar de ser dependente dos seus sentidos, tá bom? Então é isso, galera. Primeiro vídeo sobre percepção e consciência. Entrem no grupo do Telegram, tá? Podem fazer perguntas que a gente conversa mais sobre isso, tá? E sejam bem-vindos aí ao Lotus Branco, tá?
Lotus Branco é uma instituição, né? Assim, é um ambiente que eu criei há muito tempo. A gente reúne a galera lá para conversar sobre esses assuntos em si, entender mais sobre si mesmo, sobre muita coisa que não está clara no dia a dia da gente, tá bom? E eu tenho feito esse trabalho de pesquisar acerca de assuntos que não estão disponíveis e escrevo sobre isso, né? Estou escrevendo um livro sobre isso e agora divulgando também os assuntos dos quais a gente fala, tá bom? Um abraço para vocês, se inscreve no canal aí, dá um joinha, pelo amor de Deus, né? Meus alunos, né? Que já fazem parte do grupo faz tempo, gente, dá um joinha, por favor. Um abraço pra vocês, beijo, fui.